Nós temos que ter agora, né, a grande formulação que vamos nos colocar nesse momento, né? Primeiro, nós temos que fazer um cinturão sanitário, né, em volta do nosso sindicato, né? Porque esse Congresso, eu acho que o sindicato já deveria estar convocando uma DN, uma direção nacional, mesmo que tenha tido o Congresso e tal, porque nós vamos ter um evento que é a reivindicação nossa há séculos, né, que é esse Congresso Institucional. O Congresso Institucional, feito na Fiocruz, essa ideia de um Congresso Institucional começa na Fiocruz. E tudo que foi dali deliberado nesses congressos da Fiocruz salvou a Fiocruz da sanha dos bolsomínios. A Fiocruz sobreviveu, em grande parte, né, por conta das deliberações desse Congresso. Aquilo que se colocou como legislação interna e se levou adiante como formulação de uma legislação para que a Fiocruz funcionasse para a sociedade brasileira. Isso impediu que os vários ministros, né, que colaboraram com o genocídio durante o governo do lixo, que enfim, foi defenestrado e vai ser preso, o nosso querido Mauro Cid lá, né, topou a delação premiada, e fundamentalmente, que agora o lixo do Moro é contra a delação premiada, né? Mas usou isso e chantageou fundamentalmente. E mesmo erroneamente, o Gilmar Mendes disse que era o método soviético, né? O método da KGB, que o Moro tinha utilizado, o Moro e o Dallagnol, que a Globo ainda dá voz para esse lixo, né? E, enfim, ele topou a delação. Então, esse cara, né, os dias de Bolsonaro fora da cadeia estão contados. Agora, o Bolsonaro não é o maior inimigo do Brasil. Bolsonaro é fruto da ação do maior inimigo do Brasil, que se chama Sérgio Moro. Esse cara, se fosse estadunidense, se fosse francês, ele estaria no paredão. Não tem dúvida em relação a isso. Se ele fosse inglês, ele estaria no paredão mesmo. Né? E continua, ele foi eleito senador. É uma dessas coisas que só a produção da elite brasileira pode explicar, de como a elite brasileira produziu a concepção de Brasil, tá? O que pode explicar a eleição de Sérgio Moro. É um bandido. Ele é um bandido na acepção da palavra. E é um bandido pior do que esses bandidinhos que a PM diz combater, porque ele utilizou dos instrumentos do Estado para prender, para cometer o pior crime que pode ser cometido, que é prender uma pessoa inocente. Né? E está falando aqui uma pessoa que não tem nenhuma simpatia pelo Lula. Óbvio que eu votei no Lula, mas não tem nenhuma simpatia. Ainda mais agora o Lula nomeando Fufuca. Pelo amor de Deus. Não tem simpatia que resista às fufuquices do Lula. Né? Mas, enfim, essa questão que a gente vai ter que colocar. Então, o sindicato tem que está sendo obrigado e está atrasado na convocação de uma DN. Nós temos que ter pautas claras. Até porque essa direita institucional que possibilitou o grande mandato, né, de Eduardo Nunes, que possibilitou as demissões nas greves que a Vasmalha fez, as greves que a Vasmalha fez, não, as demissões que a Vasmalha fez durante a última greve que nós fizemos, né, essa direita institucional ela está se organizando. Ela não vai ter espaço, muito espaço nessa administração do novo presidente. Não vai ter. Agora, ela vai se organizar para tentar estruturar o IBGE para si. Né? E nós estamos aqui discutindo coisas sobre padrões de óticas padrões e óticas, né, que a gente tem que abandonar. Por exemplo, a gente está discutindo o trabalho em casa, né, esse home office, né, mas é o trabalho em casa, né, através do quê? Da ótica do SECAF. O SECAF é uma medida escravagista. Aquilo é um absurdo. O SECAF é algo que não deveria ter existido. Somente escravagista de Sérgio Cortes capaz de produzir essa coisa. E a direita institucional, e não é pleonasmo da nossa instituição, ela adorou aquilo. Era deixar todo mundo ali dentro durante 8 horas, né? Mas muitas vezes sem fazer nada. Muitas vezes não. Muitas vezes sem fazer nada. Porque o nosso trabalho é sazonal, principalmente nas unidades regionais. Né? E isso foi aplaudido. Eu acho que se nós fizéssemos
como, por exemplo, os franceses fizeram no final da Segunda Guerra Mundial, de raspar a cabeça das mulheres que transaram com os alemães, nós íamos ter uma multidão de carecas dentro do IBGE. Essa gente, né, que apoiou, né, apoiou a confecção desse censo nas limitações desse censo. Esse censo só saiu porque os trabalhadores e as trabalhadoras do IBGE têm uma tremenda paixão, um tremendo amor que não é correspondido pelo IBGE. Nas condições que esse censo foi feito, né, e a degradação a que esse censo foi submetido, a desmoralização que Guedes e Bolsonaro e os presidentes que eles nomearam, Suzana Guerra, esse outro que era aquele professor da UFMG que antecedeu esse CIMAR, e esse CIMAR, né, eles são fruto disso. Eles são retrato do que do que foi o projeto de degradação do IBGE. E Lucas, hoje, o Paulão falou aí do Matagal que tomou conta de Lucas, né? Lucas é o retrato mais acabado do projeto de destruição do IBGE. Não tem outra questão. Né? Não é possível, né, que o maior centro cartográfico do Brasil tenha se transformado naquilo. Não é possível, cara. Isso é um insulto. Isso é um insulto. E Lucas está lá, abandonada. Abandonado. O complexo de Lucas está abandonado. Está lá o Matagal. Um Matagal. É uma coisa assim que você vê. Onde é que se produz a cartografia do Brasil agora? Quem é que produz? Foi naquilo que o projeto de destruição foi levando adiante. Pequenas empreitadas privatizantes e outras questões, outras mumunhas mais, vamos chamar assim, como diria naquela canção do Chico Buarque, né? Que o nosso presidente citou, não essa canção, mas citou o Chico lá no seu discurso de posse, que é o discurso que deveria ser espalhado pelo IBGE. Foi um discurso histórico, que mostrou a disposição dele, e veja bem, não estou falando do juízo de valor se ele vai ser um bom presidente, se ele vai... Não, não. Trata disso. É como o Paulão lembrou, isso a gente tem que lembrar sempre, nós somos sindicalistas. A nossa lealdade ao presidente se dará do tamanho da crítica que nós façamos a ele. E não a adesão que essa direita institucional já está tramando ao projeto do professor Márcio Postman. Né? Essa direita institucional vai aderir a ele. Acriticamente vai ficar, sim, sim, senhor, como fez com os outros. Como fez com o Eduardo Nunes, como fez com o Vasmalha, como fez com o Simar. Eles Centrão, fazem isso toda hora. Centrão, Na realidade, sou centrão mesmo. Se eu for presidente do IBGE, eles vão estar comigo. Luiz Fernando é o cara. Se o querido for, fora ser vascaíno, ele serve para alguma coisa e tal, alguma coisa desse tipo. Tá entendendo? É isso que eles fazem. Essa legião de carecas. Se hoje nós fizéssemos como os franceses fizeram com aqueles que se aproximaram do nazismo, nós teríamos essa legião de carecas que estariam lá nos aplaudindo. Estamos juntos, então sei que mais. Porque essa gente é assim, é da natureza dela. O que nós temos que propor agora é uma reforma radical do IBGE. Radical, é evidente, dentro dos limites do que é o Estado brasileiro, dentro dos limites do que é a sociedade brasileira. Mas nós temos que caminhar no sentido, primeiro, né, de convencer a executiva que a exigência de uma reunião de direção nacional é premente. Nós temos que ter proposta para... E temos que ter maior cuidado em não nos transformarmos naquilo que vários sindicatos se transformaram, ou seja, proponentes para a direção. Os caras estão no sindicato e acham que ali é um pulo para a direção do IBGE. Não é. Nós não somos instância técnica do IBGE. Nós não podemos ser, porque isso vai custar ao sindicato a sua decência, a sua dignidade. Nós temos que ser aqueles que vão fazer com que, exigir com que, e empurrar a direção do IBGE para frente para que as condições de trabalho e as condições de remuneração dos trabalhadores e das trabalhadoras do IBGE sejam efetivamente implementadas do ponto de vista de chegar a um plano de carreira que seja aceitável para nós. É isso que nós temos que fazer. E, para fazer isso, nós temos que ter clareza de como a instituição tem que funcionar. Não no sentido de propor que nós a administremos. Se quer propor isso, sai do sindicato e vai lá para dentro do IBGE. É justo, é legítimo,
não tem problema. O que não é legítimo fazer isso é através do sindicato. É como se dizia, né? É que você ser procurador-geral da República é um trampolim para o STF. Né? Isso é um insulto, isso é um absurdo, nenhum nem outro. Então, desse ponto de vista, eu gostaria de dizer que tenho profunda convicção de que essa gestão do professor Vasco Postman é antifufuquiana, ela não tem nada a ver com essa gente, não tem nada a ver com o Centrão, né? Será uma gestão que vai tentar levar o IBGE para frente. E nós, sindicalistas, que temos que fazer é empurrar essa gestão para levar o IBGE mais para frente ainda.